Fala turma, bom dia, tudo bem com vocês? Professor Luiz, hoje a gente vai ver sufixos e prefixos em inglês, certo? Vamos aprender um pouquinho sobre isso, dando continuidade à matéria, do nosso livro e das nossas aulas. E vamos para as nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, arejado e silencioso, fones de ouvido, todo material próximo a você para não ficar se levantando e se dispensando. E vamos para a aula. Então aqui, gente, eles falam o seguinte, que existem dois tipos de sufixos na língua inglesa, sendo eles os inflexionais e os derivacionais, certo? Inflexional, sufixo, ou sufixos flexionais, são sufixos gramaticais, ou seja, não alteram a palavra base em questão de significado, mas alteram funções ou classes gramaticais dela, como tempo verbal ou número do substantivo, de singular para plural, Então, gente, como ele bem diz aqui, eles não alteram a palavra base, que é a palavra inicial que vai lhe ser dada para que você trabalhe o sufixo em cima desta palavra, Porém, as classes gramaticais dela, como tempo verbal ou número do substantivo, no caso de singular para plural, também não sofrerão alterações, Derivacional, sufixos ou sufixos derivacionais são sufixos que alteram a palavra base. Então, ao contrário da inflexional, sufixo, que ela não inflexiona, a derivacional ela vai derivar de outras palavras e vai dar uma modificada ali naquela palavra base, certo? Então, de modo a formar um novo significado a partir do anterior. Assim, a palavra formada pelo sufixo acaba sendo derivada da palavra anterior. Os dois tipos são muito usados no inglês e nos ajudam a compreender como as palavras são formadas, sendo muito importantes para a aprendizagem do idioma e para um vocabulário melhor. Então a gente viu, gente, que simplesmente uma é diferente da outra, na forma de modificação de palavra base. Então a gente vai ter uma palavra base, que é uma palavra inicial que vai lhe ser dada, e a partir dessa palavra que a gente vai fazer a parte flexional ou derivacional, inflexional ou derivacional. Vamos continuar aqui nossos slides. Então aqui eu coloquei uma tabela, e a gente vai ter alguns exemplos, de sufixos, que são mais utilizados na língua inglesa. E esses exemplos, gente, aqui na segunda, na terceira e na quarta coluna, eles vão ter formas de se aplicar a ele, em determinado momento, em determinada forma, gramatical, certo? E então aqui o slide fala o seguinte: agora que você já sabe o que são inflexional sufixos, veremos alguns deles na tabela abaixo, acompanhados da mudança gramatical que causa e de exemplos para podermos entender melhor como funcionam. Então eu coloquei aqui, gente, na primeira coluna tem os sufixos, que são os mais utilizados. Na segunda coluna tem a mudança dele gramatical, tem os exemplos das palavras originais, que são as palavras bases, que a gente falou lá no slide anterior, e aqui tem uns exemplos após sofrerem a mudança dos sufixos, certo? Então vamos dar uma olhada aqui em alguns desses exemplos. Sufixos, então aqui tem o S, mudança gramatical para o plural, Então a gente vai ter assim, na palavra original, dog, cachorro, Quando ele tomar o sufixo para ir para o plural, simplesmente depois do G você vai acrescentar um S, Então cachorro vai ficar cachorros, Dog vai virar dogs. No segundo exemplo, a gente vai ter um plural irregular, Por que, professor, que é um plural irregular? Porque
ele causa uma impressão de que a palavra base ela foi realmente modificada e tomou uma nova forma, certo? Então, por isso que chama de irregular. No caso, o sufixo será EN e ele será adicionado à palavra boi, que é ox, né? Então, o ox, com a adição do EN, para ele tomar a forma de plural, né? O boi virar bois, você vai adicionar o EN depois do X e vai dar essa forma que é oxen, né? Então, ox vai virar oxen e assim boi estará no plural, certo? No caso, a gente vai ter aqui um S utilizado agora na terceira pessoa do singular no presente e vamos usar a palavra gostar, né? Então, a palavra gostar, like, ela vai ficar terceira pessoa do singular, quem seria? O hear, né, gente? Então, o like, que é gostar, vai ficar hear, terceira pessoa do singular. No plural, adiciona-se o S lá no final e vai ficar likes, né? Hear likes, ele gosta, né? Terceira pessoa do singular, eu, tu, ele gosta, certo? No próximo exemplo, a gente vai ter um passado particípio, que você vai adicionar ed na palavra trabalhar, ou seja, work, né? Então, a gente vai ter no passado particípio he worked, né? Ou seja, ele trabalhou. E assim sucessivamente, ok? Vamos passar aqui. Derivar os sufixos ou sufixos derivacionais, né? São muito mais numerosos do que os que inflexionam, né? Os outros lá que a gente estudou. Mas são tão usados quanto. São muito importantes para que possamos adquirir maior vocabulário, possamos ter uma lógica para aplicarmos em palavras que desconhecemos, mas que possuem sufixos que já vimos algum dia. Então ele diz assim temos sufixos derivacionais que formam 4 classes de palavras diferentes, substantivos, adjetivos, verbos e advérbios. Abaixo veremos o derivacional sufixo de cada classe de palavras, juntamente com o novo significado que trazem os exemplos. É interessante notar que vários sufixos do inglês têm significados e usos muito parecidos com os do português, mesmo quando escritos de forma diferente. Então aqui a gente vai ter a tabela, né, dos sufixos que formam substantivos. Então, a gente vai ter o ER, o ion, o it, o ment, o nes, o or, o sion, o ship e o th, certo? Então, o ER aqui, no primeiro exemplo, a gente vai ver aqui um significado, né? Envolvido em algo, associado a algo, né? Para adicionar ele, para ele ser o sufixo do substantivo, a gente vai ter alguns exemplos aqui de palavras, ó. Auctioneer, engineer, né, que é leiloeiro ou engenheiro, certo? Então, quando terminar em auctioneer, né, para ele ficar sufixo do substantivo, quando você adicionar o ER, o auction vai virar auctioneer, o engine vai virar o engineer, né? Leiloeiro e engenheiro. Na próxima, a gente vai adicionar só um ER, né? Então, ele diz assim, que é para quando alguém faz uma ação, né? Você vai indicar que aquela pessoa faz determinada ação, né? O cara é um pedreiro, e esse cara é um engenheiro, esse cara... Então, quando você vai se referir a alguém que pratica uma ação, você vai usar apenas ER, né? Então, a gente vai ter aí, ó, teacher, né? Dancer. Então, é um professor, né? Ele ensina, e um dançarino, ele dança. Então, para eles que praticam essas ações, você adiciona só ER, né? Isso falando só em sufixos, né, que formam substantivos, certo? Precisa adicioná-los para que formem esses substantivos. Então, a gente tem os outros exemplos aí que vocês vão estar podendo acompanhar na tabela.
E a atividade do livro de vocês vai ficar a página 21, 22 e 23, ok? Lembrando que todo o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospassos.com.br, certo? Não deixem de deixar o like no vídeo, acompanhem a gente nas nossas redes sociais, acessem a agenda eletrônica de vocês para terem acesso a essa atividade. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço, valeu!